Olá, pessoal do Grupo de Fígado. Eu sou Luísa Labruni, sou radiologista aqui no Rio de Janeiro e hoje a gente vai conversar sobre o que o hepatologista precisa saber na hora de escolher o contraste hepático para a ressonância magnética. Para dividir essa tarefa comigo, eu conto hoje com duas grandes radiologistas, minhas amigas, Tatiana Barbaça e Viviane Amorim, e representando os hepatologistas, a gente conta com a presença ilustre do Adriano Moraes, que vai fazer todas as perguntas que a gente gostaria de saber. Vamos lá, Adriano, você quer começar dizendo algumas palavras? Claro, o Grupo do Fígado, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês, meninas incríveis, e com radiologistas experientes, né, que para nós hepatologistas sempre é um grande desafio, saber quando que a gente vai pedir, o que vai pedir, quando é que a gente deve ter a indicação certa. Então, assim, nós temos o costume, nós fomos acostumados a trabalhar com ultrassom, com tomografia, como instrumentos excelentes, né, para rastreio diagnóstico de CHC, inclusive precoce ou não, mas a ressonância é a grande vedete, né? Ela que traz as grandes características específicas de tumor e nesses últimos anos a gente tem visto a grande difusão da solicitação desses exames com contrastes específicos. Então, inicialmente, a gente queria, para um hepatologista, qual que é a diferença do contraste biliar e o contraste hepatobiliar e o hepatocelular? Tati, quer fazer essa resposta? Então, os dois são gadolínio. Assim, o que muda é o quelato que está ali junto. Então, o extracelular, ele é um contraste que vai do meio intravascular e é difundido para o meio extracelular e depois, eventualmente, excretado na via urinária. O hepatobiliar, ele vai do meio intravascular, ele tem uma fase extracelular, mas o grande diferencial é que ele é captado pelo hepatócito. Então, ele tem um momento intracelular e depois ele é excretado tanto na bile quanto pela via urinária. Então, isso traz uma diferença de informação. As fases do exame também são diferentes em um e outro por conta disso. Então, no extracelular habitual, a gente tem a fase arterial, venosa e tardia, 30 segundos, 60 segundos e 3 a 5 minutos. No hepatobiliar, a gente tem a fase arterial e venosa igual, mas depois a gente entra numa fase de transição, que o contraste está entrando ali no meio intracelular, e depois a gente tem uma fase única ao hepatobiliar, que é a fase hepatobiliar, que é o momento máximo de contraste ali dentro da célula. E isso traz a possibilidade para a gente de um estudo de função do hepatócito, que é a grande, eu acho que é a grande coisa aí, né? Beleza, quer complementar com alguma coisa? Não, Vivi? tudo de acordo. Então, só para ilustrar o que a Tati falou super bem, quando a gente faz o estudo com contraste extracelular, a gente faz essas três fases, né? Arterial, portal e equilíbrio. E quando a gente faz o estudo com contraste hepatobiliar, a gente também faz 3 fases e a gente faz essa outra fase mais tardia, como a Tati disse, que é onde a gente tem a concentração máxima do meio de contraste no hepatócito. Então, onde tem hepatócito normal, ou seja, o fígado normal, ele vai ficar bem branco, enquanto as estruturas que não têm hepatócito, como as estruturas vasculares, elas vão ficar bem pretas. E é esse comportamento do meio de contraste hepatobiliar que a gente vai usar para caracterizar as lesões hepáticas focais. E eu queria mostrar também que a fase de transição, né, que é a terceira fase do estudo dinâmico, ela não é equivalente à fase de equilíbrio do contraste extracelular. Então, a gente não pode valorizar os achados da fase de transição da mesma forma que a gente valoriza os achados da fase de equilíbrio feitos com contraste extracelular. Ô Vivi, esse contraste hepatobiliar, ele é sempre superior ao contraste extracelular? Isso é uma dúvida que a gente tem, a gente sempre deve pedir? E se não for tão superior, quais circunstâncias que a gente realmente deve pedir e vai ter benefício disso? Sim, ótima pergunta. Realmente, ele nem sempre é superior. Existem situações específicas em que ele deve ser usado. Tá? Algumas indicações são um nódulo hipervascular numa mulher jovem, que no contraste extracelular a gente ficou em dúvida, isso auxilia. Muitas das vezes a gente fica em dúvida se há uma hiperplasia nodular focal e um adenoma. Usualmente, a hiperplasia nodular focal, ela tem dificuldade de excretar o contraste hepatoespecífico, e por isso ela vai reter o contraste, diferente do adenoma, que não retém contraste. Então, com o contraste hepatoespecífico, a gente consegue fazer essa diferenciação de forma muito específica. Adenoma de hiperplasia nodular focal. Essa é uma grande indicação. Então, mulher jovem com nódulo hipervascular, que a gente ficou em dúvida no contraste extracelular, a gente tenta diferenciar aí. Uma segunda indicação
é aquele paciente que tem um tumor primário e a gente está procurando implante. E no uso do contraste hepatoespecífico, ele tem mais sensibilidade no diagnóstico de micrometástases. Então, algumas metástases muito pequenas que a gente não vai conseguir identificar no contraste extracelular, a gente consegue identificar no hepatoespecífico naquela fase mais tardia que a Luísa mostrou. Uma outra indicação que a gente tem utilizado é para avaliação de fístula biliar. Muito pós-operatório, que complicou, a gente sabe que tem uma fístula biliar, o cirurgião pede para avaliar aquela fístula e para a gente conseguir diagnosticar o trajeto, que aí ele pode reabordar o paciente de maneira mais específica. E uma nova possibilidade que tem surgido aí nos últimos anos é a gente avaliar a função hepática. Então, aquele paciente com a função hepática um pouco limítrofe, cirrótica e tal, e até naquele paciente que vai ser submetido a uma hepatectomia por implante ou tumor primário, a gente consegue avaliar a função hepática pelo grau de captação intracelular do hepatócito. Maravilha. Nos ambulatórios de hepatologia, eventualmente a gente recebe pacientes que são triados dos gastroenterologistas, não é? Uhum. E qualquer nódulo, eventualmente, que o ultrassom diz é um nódulo indeterminado, nódulo inespecífico, e sugere algum outro exame. Então, quando esses pacientes chegam para a gente, inclusive os hemangiomas, já chegam muitas vezes com essas ressonâncias com o contraste hepatobiliar. E nesses casos, o hemangioma, por exemplo, você falou também aí em relação à hiperplasia nodular focal e o adenoma, uma indicação clássica. Uhum. No hemangioma, a gente não tem nenhum ganho com isso. Não, a gente não ganha fazendo um contraste hepatoespecífico. Muito bem. Tati, em relação a rastreio de CHC precoce, a gente deve solicitar a ressonância com contraste hepatobiliar no rastreio do CHC precoce nos pacientes cirróticos? Então, eu entendo o rastreio de CHC, na verdade, na ressonância. O rastreio geralmente é feito por ultrassom, né? Então, geralmente o que a gente pega, na verdade, é o paciente cirrótico que fez ultrassom, viu um nódulo, e aí a gente quer estudar melhor esse nódulo, quanto a probabilidade de ser um CHC. Eu acho que esse é o contexto de paciente que a gente está falando. Nesse contexto, eu acho que vale mais a pena o contraste extracelular. Por quê? Porque os dois grandes fatores que a gente está buscando, que são dos principais algoritmos, tanto do Liradis quanto de outros algoritmos usados pelo mundo, é hipervascularização e lavagem. São as duas coisas chaves. Para ver hipervascularização, eu acho que o contraste extracelular é superior, porque a gente sabe que o hepatobiliar tem mais artefatos de movimentação, é uma coisa inerente do contraste, uma movimentação do paciente. Então, às vezes, a gente perde a fase arterial. Não é tão frequente, mas é mais frequente do que no extracelular. E também, o outro grande critério é a lavagem. E como a Lu falou ali, mostrando as fases de cada contraste, quando a gente usa o contraste extracelular, a gente pode caracterizar a lavagem na fase venosa e na fase tardia. Mas quando a gente usa o contraste hepatobiliar, a gente só está autorizado a caracterizar a lavagem na fase venosa, porque na fase de transição e hepatobiliar, o fígado já está muito branco por conta do contraste dentro do hepatócito. E a lesão pode parecer mais hipointensa que o fígado, não por uma lavagem, mas por uma relatividade de sinal ali. Então, eu acho que para garantir a caracterização de hipervascularização e lavagem, que é o que a gente está pensando nesse contexto, se um nódulo é CHC ou não, eu acho que o extracelular é mais interessante. Tá. Não sei se vocês têm alguma coisa... Quer fazer alguma consideração, Viviane? Não, acho que é isso mesmo. Eu diria também, né, nessa questão da hipervascularização, que a gente muitas vezes perde no contraste hepatoespecífico, né, por causa da conta dessa taquipneia transitória, a gente perde também por conta do volume. O volume do contraste extracelular utilizado é muito superior. Chega a ser até 5 vezes maior que o do hepatoespecífico. Então, a fase arterial do estudo, para a gente avaliar essa hipervascularização, é melhor realmente no contraste extracelular. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar isso. Por exemplo, múltiplas fases arteriais, que é uma coisa que a gente tem feito em muitos aparelhos hoje em dia. Mas, assim, é uma coisa que a gente lança a mão para tentar não perder. Mas eu acho que o extracelular é mais garantido. Eu vou mostrar 2 casinhos para ilustrar a primeira pergunta que você fez e depois a segunda. Nesse caso, uma paciente jovem que fez uma ressonância direta com contraste hepatobiliar, e a gente consegue identificar 2 lesões muito parecidas, né? As 2 lesões são hiperintensas no T2, as 2 lesões têm hiperrealce arterial e as 2 lesões têm retenção do meio de contraste
tanto na fase portal quanto na fase de transição. Ou seja, são duas lesões muito parecidas que, quando a gente olha nesse contexto clínico, a gente pensa em hiperplasia nodular focal ou adenoma. Mas quando a gente olha a fase hepatobiliar, como a Tati disse muito bem, uma das lesões apresentou um hiperrealce na fase hepatobiliar. Isso mostra o aspecto típico que a gente espera encontrar na hiperplasia nodular focal. E a outra lesão apresentou um hiporrealce, ou seja, ficou menor do que o parênquima hepático, que é o aspecto que a gente espera encontrar no adenoma. Então, essa é uma indicação muito clássica, né, a diferenciação do adenoma para a hiperplasia nodular focal. E o segundo caso que eu queria mostrar para ilustrar a outra pergunta que o Adriano fez para a gente, é uma paciente com cirrose, né? A gente vê que o fígado tem um contorno irregular, tem ascite, tem esplenomegalia, e foi feito um estudo com contraste hepatobiliar, onde a gente identificou duas lesões, uma lesão hepática. Essa lesão, ela é hiperintensa no T2, ela mede 1,3 centímetros, ela tem hiperrealce arterial, e na fase portal, olha só, a gente consegue identificar uma cápsula, mas a gente não consegue identificar lavagem. O sinal da lesão não ficou menor do que o sinal do parênquima hepático. E ficou discretamente com um hiporrealce, né, um pouquinho menor do que o parênquima hepático na fase de transição. Entretanto, como a gente já discutiu anteriormente, a gente não pode valorizar a lavagem na fase de transição. Então, embora essa lesão pareça muito um CHC, a gente acha muito que isso é um CHC, quando a gente usar a tabela diagnóstica do Liradis, uma lesão hipervascular com 1,3 centímetros, que apresenta cápsula, mas que a gente não consegue caracterizar a lavagem, ela vai ter um critério principal. Então, ela vai ser nesse quadradinho aqui, né, Liradis 4 / Liradis 5. Quando o critério principal for cápsula, ela vai ser, então, Liradis 4. E aí, como foi feito com contraste hepatobiliar, vamos olhar o estudo com a fase hepatobiliar, onde a lesão apresentou um hiporrealce, e isso ajuda a gente a achar mais que isso é um carcinoma hepatocelular, né? Fica com mais cara de carcinoma hepatocelular. Isso porque a gente sabe que a hipointensidade do sinal na fase de transição ou na fase hepatobiliar são critérios que favorecem malignidade. Entretanto, a gente não pode usar os critérios auxiliares para elevar um Liradis 4 para um Liradis 5. Então, apesar disso parecer muito um CHC, a gente tem quase certeza que isso é um CHC, a gente vai poder chamar isso apenas de Liradis 4. Tá bom? Mas essa paciente tinha feito uma TC da mesma data, onde a gente viu que a lesão tinha hipervascularização, tinha lavagem e tinha cápsula nas fases portal e tardia. E aí agora sim, mesmo com a tomografia, ela tem lavagem e cápsula, ou seja, tem dois critérios, é definitivamente um carcinoma hepatocelular Liradis 5. Então isso mostra pra gente que às vezes um estudo dinâmico convencional, com uma fase arterial, portal e tardia, ela tem maior especificidade em alguns casos, do que a ressonância com contraste hepatobiliar num primeiro exame. Tá bom? E aí, Vivi, a gente pensando não mais em rastreio, né, como a Tati falou bem, a gente vendo, identificando um nódulo, a meu questionamento é, existe realmente agora benefício da gente usar o hepatobiliar quando você já está diante de uma lesão que você pensa ser um CHC precoce? Sim, nesse caso sim, a gente já conhece o nódulo, já tem aquela possibilidade do nódulo ser um CHC. E a gente fazendo um segundo exame com contraste específico, a gente pode utilizar alguns critérios auxiliares, né, como a Luísa mostrou, do Liradis, naquele nódulo que não vai reter o contraste na fase tardia de excreção hepatobiliar. A gente pode aumentar a especificidade no diagnóstico de CHC. E o contrário também, se aquele nódulo captar o contraste específico na fase mais tardia do estudo, a gente vai falar, não vai ser um CHC. Quer acrescentar alguma coisa, Tatinha? Não, só que sempre tudo é um pouco mais complexo do que a gente acha, e sempre tem CHC que vai captar, sempre tem adenoma que vai captar, mas a gente está colocando aqui as coisas mais objetivas. E aí uma pergunta de hepatologista, e pensando em doença metastática, não é? Em doenças secundárias, existiria um papel da gente utilizar um ou outro tipo de contraste quando você imagina ser uma lesão metastática, uma lesão secundária? Nesse caso, eu prefiro o hepatoespecífico por conta da maior sensibilidade na detecção de pequenos implantes. Muitas vezes a gente vê um implante grande, tanto em um contraste quanto o outro. O paciente, então, vamos para a ressecção cirúrgica. Só que a gente faz o hepatoespecífico, a gente consegue diagnosticar várias micrometástases. Então, um hepatoespecífico, nesse caso, é melhor. Eu indicaria sempre o paciente, antes de uma ressecção cirúrgica, fazer um hepatoespecífico para ter certeza
que a gente não está tirando só um nódulo e deixando vários. Isso é importante, principalmente nos pacientes que vai mudar a conduta, né? O paciente que vai ser operado, o paciente que, enfim, que vai mudar a conduta, a gente saber se ele tem 2 ou se ele tem 3 lesões. Nesse caso, vale a pena porque aumenta a sensibilidade das lesões pequenas. Acho que você está falando do exame mais específico para metástase coloretal. Ressonância com hepatobiliar é o exame mais específico que tem para você, melhor do que o PET, para você detectar pequenas, né? Estou falando de pequenas metástases. Tá bom. Só ilustrar aqui mais um caso, um paciente com cirrose, né? Tinha um fígado de contorno irregular, um baço grande, e aí fez o exame com contraste hepatobiliar e a gente identificou uma lesão hiperintensa no T2, que media 0,7 centímetros, agora uma lesão pequena e que não tinha hipervascularização, a gente não conseguia ver na fase arterial. Mas olhando assim com cuidado, tinha uma discreta lavagem na fase portal e tinha um hipossinal, um hiporrealce na fase de transição. E aí, se a gente colocar na tabela do Lihades, é uma lesão sem hipervascularização, menor do que 2 centímetros, que tem lavagem, então tem um critério principal. E aí, nesse caso, é um Lihades 3, é uma lesão indeterminada. E aí, quando a gente vai olhar a fase hepatobiliar, o achado apresenta um hiporrealce na fase hepatobiliar, o que aumenta nossa confiança de achar que isso é um CHC. Então, porque a gente sabe, né, que o hiporrealce, tanto na fase de transição quanto na fase hepatobiliar, são critérios que favorecem malignidade. E aí, nesse caso, sim, a gente está autorizado a mudar a categoria, né, de Lihades 3 para Lihades 4, o que aumenta aí a nossa suspeição de que isso seja realmente um CHC. Vocês querem fazer alguma consideração final para terminar? Eu gostaria. Diga. Para os hepatologistas, para os clínicos em geral, cirurgiões, enfim, nós, radiologistas, estamos sempre disponíveis, né, para tirar dúvida quando for solicitar algum exame e tal. Então, nos contactem. E é importante essa discussão, né? Porque nós aprendemos muito com vocês. E quando um exame bem indicado e com um contraste bem indicado, ele tanto é bom para o paciente, que poupa tempo, às vezes o paciente que não está em boas condições clínicas de saúde, de submeter exame, contraste, enfim, não é? Quanto para vocês o trabalho é extremamente mais tranquilo e mais objetivo ser feito. Então, essas informações que vocês nos trazem estão sempre muito disponíveis a discutir, elas são fundamentais para que a gente possa repercutir isso aí para os outros colegas hepatologistas e todo mundo que está vendo essas filmagens, essas gravações, essas informações, porque isso tem nos ajudado muito a rastreio diagnóstico, né, e tratamento precoce desses pacientes. Eu concordo. Acho que o maior benefício disso daqui, dessa interação multidisciplinar, é o paciente. Realmente, a gente chegar ao melhor diagnóstico, e eu acho que essa troca, a gente entender o que é importante para vocês entenderem o que a gente está falando, é super importante. Maravilha. Acho que para fechar, eu queria só dar uma concluidinha, só para não ficar um pouco solto. Então, o contraste hepatobiliar, ele tem dois motivos principais que a gente usa. Um é quando a gente quer diferenciar lesões que têm hepatócito funcionante das lesões que não têm, ou seja, diferenciar HNF de adenoma, ou então, de repente, ver se a lesão era realmente um CHC mais precoce ou menos precoce, se ele tem algum hepatócito dentro. Então, acho que essa é a principal indicação. E outra importante é a gente aumentar a sensibilidade da identificação de lesões pequenas, principalmente coloretais. Tá? E aí lembrar que o contraste hepatobiliar, ele no CHC, né, no contexto CHC, ele é usado como um critério auxiliar, ou seja, ele ajuda de uma forma auxiliar, mas ele não está nos critérios principais. Então, quando a gente quer fechar um CHC Lihades 5, definitivamente CHC, o contraste celular é melhor. Mas no CHC precoce, às vezes o contraste hepatobiliar tem um papel importante. E aí existe um papel mais novo, né, que a gente ainda está em estudo, que é para avaliar a função hepática e também prognóstico de CHC, que é uma coisa que está crescendo aí, que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Isso. Tá bom? Muito obrigada, gente. Foi um enorme prazer estar com vocês. Foi muito bom. Parabéns. Obrigada. Obrigado ao Grupo do Fígado.